E galera, esse é o capítulo 174 de One Punch Man. E galera, esse capítulo promete mostrar o passado da Psychos e da Fubuki. E elas duas tinham passado juntos. Sempre no capítulo anterior, a Fubuki estava indo atrás de alguém muito perigoso e precisava do completo do seu time de segurança, porque algo poderia dar errado. E aparentemente quem é esse ser perigoso é a Psycho. E elas duas tinham um passado meio que romântico, como assim dizer. E você quer descobrir tudo o que aconteceu nesse capítulo 174 de One Punch Man? Fica aqui comigo que hoje eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes eu vou pedir uma ajuda que é indispensável. Clique o seu like e a sua inscrição aqui no canal pra gente chegar a 2.000 inscritos. Falta pouco, então por favor, antes que esse ano de 2022 acabe, se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a 2.000 inscritos, que eu vou trazer mais conteúdos como esse só pra vocês. E sem mais enrolação, vamos para esse capítulo que tá muito bom. Começamos com o Esperma Negro e o Rover batendo mais uma vez na porta do Saitama. E ele sai perguntando o que vocês querem comigo mais uma vez. E o Esperma Negro fala que se eles cuidar bem do Saitama, eles prometem ficar do seu lado em todos os momentos. Então o Saitama pensa e tem uma ideia até que interessante. Se no capítulo anterior ele estava com alguns heróis classe A, então ele propõe um desafio para eles. Já que nós vamos lutar, por que a gente não põe uma aposta aí no meio? Quem vencer não vai precisar cuidar desses animais de estimação, mas quem perder vai ter que cuidar deles e sem reclamar. Então os heróis classe A começam a pensar e o Borboleta X ele começa a desconfiar. Ô Saitama, esses cachorros aí, esse macaco entre aspas, não são monstros não fingindo ser animais de estimação? Então o Esperma Negro começa a se fingir de macaco só para não ser pego. E ele começa a perguntar, pô, que humilhação, eu tenho que me fingir de macaco para não ser morto. Então o Saitama e os heróis classe A vão lá pro estacionamento brigar para ver quem vai cuidar dos animais de estimação. E um deles tá ouvindo música e fala o seguinte pro Saitama: se você perder, não vem chorar me engano pra mim. Também se você se machucar, eu não vou me responsabilizar. E o Saitama diz a mesma coisa, mas ele diz além: se você perder, eu não quero que você venha vir pedir, implorar por você ser o meu discípulo, porque eu não vou aceitar, não quero responsabilidade. O Saitama só quer viver em paz. Então o Forte coloca os seus fones de ouvido lá no máximo, estourando o som lá, ouvindo, e o Saitama começa a dizer umas coisas pra ele. Só que ele não tá ouvindo por causa do som, e do nada um carro passa por cima dele, nocauteando. Então todo mundo fica surpreso para saber quem é que estava dirigindo aquele carro. E aquele carro pertence a Fubuki, que no episódio anterior estava indo atrás de alguém perigoso, e realmente ela foi pedir ajuda do Saitama, que estava ali por perto. E o Saitama já mete louco com a Fubuki falando, pô, pede desculpa aí depois quando ele acordar, porque vocês que bateram nele. E a Fubuki pergunta pra ele, pô, você não mora aqui, o que você está fazendo aqui? E o Saitama fala que o seu apartamento foi destruído e ele teve que se mudar pra cá pra não morar na rua. E do nada, um cara de terno e máscara aparece no estacionamento com uma ordem surpreendente, muito perigosa, e que fez a Fubuki tremer na base e pedir ajuda do Saitama para ela ser acompanhada por ele. E ela tira um sarro dele ainda falando que ela vai permitir ele entrar no grupo dela. E fala assim, pô, tá se achando como sempre, hein, Fubuki? E como ele venceu essa disputa lá contra os heróis classe E, ele deu o Rover e o Esperma Negra pro Borboleta X cuidar deles. E foi acompanhar a Fubuki nessa missão ultra secreta. E viu que essa missão é visitar alguém. E o atendente estava falando com a Fubuki, falou que ia demorar um pouco e ela não queria nem um pouco saber, falando que isso era uma emergência e queria ver essa pessoa agora mesmo. Então nós vimos que essa pessoa é Psychos, a mente por trás da Liga dos Monstros, da Sociedade dos Monstros. E aquele cara mascarado chega primeiro antes da Fubuki e começa a fazer várias revelações que a Psycho conseguiu bater de frente com a Tatsumaki e várias outras coisas. E os três homens que estavam com ele estavam muito felizes, porque ele estava financiando a transição dela para outro lugar e para fazer experimentos com ela e tentar tirar todas as informações possíveis dela. E esse cara é da Tsukuyomi, uma organização secreta que quer fazer vários experimentos e começa a torturar a Psycho. E ela meio que lembrou desse nome Tsukuyomi enquanto levava vários choques para revelar mais informações
sobre os monstros. E como ela mesmo se classificou como um monstro, ela perdeu seus direitos de ser humano e por isso está sendo torturado fortemente. E parece que a Fubuki, ela quer impedir isso. Mas por que a Fubuki quer impedir da Psycho de ser torturada? Porque ela lembra do seu passado junto com ela. Sim, as duas se conheciam. Quando lá o Garou fugiu, quando foi derrotado pelo Saitama, a Psycho foi encontrada pela Fubuki. E é nos revelado que as duas já se conheciam lá no ensino médio, na escola onde as duas frequentavam. E a Psycho fala que a Fubuki sempre atrapalhou ela. Quando ela estava prestes a passar a própria Fubuki, ela selou seus poderes. E como ela fez isso? Dando belo de um beijão nela. Pô, Fubuki, aí fica difícil de defender, né? Aí vai revelando mais informações sobre o passado das duas. Que a Psycho desde pequena, desde seu ensino médio, queria se tornar, entre aspas, um monstro. Ela queria extinguir a humanidade. E a Fubuki não é nada boba, já tinha pensamento desde pequena, desde a sua escola lá do ensino médio. Ela tinha um pensamento de superar a Tatsumaki e não tinha ninguém a atrapalhar. E isso, ela achava que sempre tinha um vencedor e um perdedor, e que a Psycho tiraria isso dela, que ela era uma inimiga dela mortal que seria esmagada. E realmente parece que a Fubuki estragou bastante a vida da Psycho, mesmo sendo uma, entre aspas, vilã. Também é nos revelado que ela teve um X1 contra a Fubuki depois que o Garou perdeu. E aparentemente a Psycho perdeu, já que ela está presa nos capítulos atuais. Mas não dá pra saber se foi a mesma Fubuki que conseguiu derrotar a Psycho ou foi o mesmo a Tatsumaki interferindo mais uma vez. E o que você achou desse passado da Fubuki e da Psycho juntas? Será que elas namoraram lá no ensino médio, lá quando estavam estudando, e a Fubuki meio que traiu ela na cara dura? E por ser traída pela sua amada Fubuki, fez seu ódio pela humanidade aumentar mais ainda. E por isso que ela se aliou à sociedade dos monstros para destruir a humanidade. Se isso mesmo aconteceu, a Fubuki tem muito a se explicar, porque ela tem culpa no cartório. Por causa dela, uma pessoa extremamente inteligente e perigosa foi pro lado do mal, foi pela sociedade dos monstros, e por causa dela, ela fez muito estrago na sociedade. Mas parece que a Fubuki ficou meio incomodada quando soube que ela estava sendo torturada. E será que ela vai salvar a Psycho desse cara que tá torturando ela? Se isso acontecer, vai ser até que legalzinho entre elas duas. E aí, deixa nos comentários o que você achou dessa análise e o que você achou desse capítulo. E se você quer mais conteúdos como esse, seja aqui no Nerd, que eu trazer muito mais pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!